O homem mais rico da cidade estava de joelhos. Dentro de um hospital frio, cercado por máquinas apitando sem parar, ele segurava a mão do filho, que não reagia. O menino, antes cheio de vida, agora parecia desaparecer diante dos olhos dele. Doutor, faz alguma coisa. A voz dele tremia, pela primeira vez sem autoridade, só dor. O médico respirou fundo, evitando encarar. Senhor, já tentamos tudo. Aquelas palavras foram como um golpe. Tudo? Como assim tudo? Ele tinha dinheiro, poder, influência. Sempre teve solução para tudo. Mas ali, não. Ali ele era só um pai, prestes a perder o filho. Os aparelhos começaram a apitar mais rápido. O desespero tomou conta. Ele apertou a mão do menino com força. Fica comigo, por favor. E foi nesse exato momento, quando tudo parecia perdido, que uma voz calma surgiu atrás dele. Se você me der comida, eu posso curar o seu filho. Ele virou lentamente. E o que viu, não fazia sentido nenhum. Ele virou devagar, ainda com o coração disparado. Atrás dele, encostada perto da porta, estava uma mulher simples. Roupas gastas, cabelo preso de qualquer jeito, mas os olhos, calmos. Estranhamente firmes. O que você disse? Ele perguntou, irritado, quase sem acreditar. Ela deu um passo à frente, sem medo. Eu disse, me dê comida. E eu curou o seu filho. O silêncio tomou conta do quarto. Um dos seguranças se aproximou na hora. Senhor, quer que eu tire ela daqui? O milionário riu, mas era um riso nervoso, carregado de desespero. Você acha que isso é brincadeira? Meu filho tá morrendo. Mas ela não recuou. Nem piscou. Eu sei, e também sei que você já tentou tudo, menos acreditar. Aquilo acertou ele como um soco. Como ela sabia? O ar ficou pesado. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O segurança aguardava uma ordem. Os médicos observavam em silêncio. E aquela mulher só esperava. Então, contra toda lógica, contra todo orgulho, ele levantou a mão. Deixa ela. Todos ficaram em choque. Ele olhou diretamente para ela. Se você estiver mentindo, você não vai sair daqui. Ela apenas respondeu, com a mesma calma, eu não vim para mentir. E naquele momento, algo dentro dele disse que aquilo não era normal. O quarto ficou em silêncio, pesado. O milionário olhava para a mulher, tentando entender se aquilo era loucura ou a última chance que ele tinha. O filho dele, imóvel. Os aparelhos, instáveis. O tempo, acabando. Ele passou a mão no rosto, nervoso, tentando pensar. Isso não faz sentido, murmurou para si mesmo. Mas então olhou de novo para o menino. E naquele instante, todo o dinheiro, todo o poder, não valiam nada. Só uma coisa importava. Salvar o filho. Ele respirou fundo, e tomou a decisão mais difícil da vida dele. Tá bom, disse, com a voz falhando, eu aceito. Os médicos se entreolharam, chocados. Senhor, isso é absurdo. Mas ele levantou a mão, interrompendo. Absurdo eu ficar parado vendo meu filho morrer. Ele se virou para a mulher, com os olhos cheios de tensão. Se você estiver mentindo, eu juro, eu acabo com você. Ela não demonstrou medo. Só respondeu, tranquila, eu não preciso que você acredite, só que permita. Aquilo arrepiou todo mundo na sala. Ele fez um sinal para um dos funcionários. Dê a ela o que quiser. Mas antes de se mover, a mulher disse algo que ninguém esperava, não é qualquer comida, é a que vem do coração. E foi ali que tudo começou a ficar ainda mais estranho. O milionário franziu a testa. Comida, do coração. Ele não entendeu. Mas, naquele momento, ele já não tinha mais forças para questionar. Tragam comida para ela, agora! Em poucos minutos, um funcionário voltou com uma bandeja simples, arroz, feijão e um pedaço de pão.
Nada luxuoso. Nada digno da fortuna daquele homem. A mulher olhou para a comida e sorriu. Sentou-se calmamente, como se estivesse em paz no meio do caos. E começou a comer devagar. Sem pressa. Sem olhar para ninguém. Cada mordida parecia um ritual. O milionário, impaciente, deu um passo à frente. Ei! Meu filho tá morrendo. Você não vai fazer nada? Ela levantou os olhos, tranquila. Eu já estou fazendo. Aquilo irritou ele ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, algo ali não deixava ele interromper. Quando terminou, ela fechou os olhos por um segundo, como se agradecesse. Então se levantou. E caminhou até o menino. O quarto inteiro prendeu a respiração. Ela colocou a mão na testa dele, suavemente, e sussurrou: agora, confia. Segundos se passaram. Nada aconteceu. O milionário apertou os punhos, pronto para explodir, mas então, um som diferente ecoou na máquina, e um dos médicos arregalou os olhos. Espera, isso não é possível. O som da máquina mudou. Antes irregular, agora parecia mais estável. O médico se aproximou rápido, ajustando os óculos. Isso não faz sentido. O milionário deu um passo à frente, o coração acelerado. O que está acontecendo? Ninguém respondeu. Todos os olhos estavam no monitor. Então, de repente, o dedo do menino se mexeu. Um movimento. Leve. Quase imperceptível. Mas suficiente para congelar o tempo. Ele mexeu, sussurrou uma enfermeira, sem acreditar. O milionário arregalou os olhos. Filho, filho. Mais um movimento. Agora a mão. Os sinais vitais começaram a subir. Os números na tela mudavam rápido. Os batimentos estão normalizando, disse o médico, em choque. Aquilo era impossível. Não havia explicação. O milionário virou lentamente, procurando a mulher. Ela ainda estava ali. Parada. Calma. Como se já soubesse. Os olhos dela encontraram os dele. E ela disse, em voz baixa, eu te disse. Ele sentiu um arrepio subir pelo corpo inteiro. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, o monitor apitou mais forte. E o médico gritou, isso não é só melhora, o corpo dele está reagindo como se nunca tivesse estado doente. O quarto entrou em estado de choque. E naquele momento, o impossível tinha começado. Mas ninguém estava preparado para o que ainda estava por vir. Os médicos se movimentavam rápido, mas agora. Não era desespero. Era confusão. Isso é impossível, absolutamente impossível. Os exames na tela começaram a mudar. Os números que antes indicavam risco, agora mostravam recuperação. Não existe explicação clínica para isso. Mas ele nem ouvia mais. Ele abraçava o filho, como se nunca mais fosse soltar. Até que, de repente, ele lembrou. A mulher. Ele levantou rápido, olhando ao redor. Cadê ela? Silêncio. A porta, aberta. O corredor, vazio. Ela estava aqui agora. Ele saiu correndo, desesperado. Procura ela. Agora. Seguranças correram. Enfermeiros perguntavam. Ninguém viu. Ninguém sabia. Era como se ela nunca tivesse estado ali. E foi nesse momento que o milionário percebeu, aquilo não tinha sido algo comum. Mas o que ele estava prestes a descobrir ia mudar tudo o que ele acreditava. O milionário corria pelo hospital, sem acreditar. Vocês viram uma mulher? Roupa simples, ela estava aqui. Recepcionistas negavam. Seguranças também. Senhor, ninguém entrou nesse andar sem autorização. Aquilo gelou ele por dentro. Como assim ninguém entrou? Eu falei com ela. Ele puxou um dos seguranças pelo braço. Você não viu ela? O homem hesitou, confuso. Eu
Achei que fosse alguém autorizado pelo senhor. O silêncio caiu como uma bomba. Ele voltou pro quarto, ainda tentando entender. Isso não faz sentido. Mas então, um dos médicos chamou. Senhor, o senhor precisa ver isso. Ele se aproximou. Na tela do exame, não havia mais sinais da doença. Nada. Como se nunca tivesse existido. É como se o corpo dele tivesse sido reiniciado. O milionário ficou imóvel. Tentando encaixar tudo. A mulher. A comida. A oração. O desaparecimento. Não era coincidência. Não podia ser. Foi quando uma enfermeira, tímida, se aproximou. Senhor, posso falar uma coisa? Ele assentiu. Antes de entrar aqui, eu vi aquela mulher lá fora. Ele deu um passo à frente, ansioso. E daí? Onde ela foi? A enfermeira engoliu seco. Ela estava ajudando um morador de rua, dando a própria comida para ele. O coração dele disparou. E depois? Ela respondeu, baixinho. Depois, ela olhou para mim e disse. Ele só precisava aprender a ver. O milionário sentiu um arrepio profundo, e naquele instante, algo dentro dele começou a quebrar. Mas a verdade completa ainda não tinha sido revelada. O milionário ficou parado, sem conseguir respirar direito. Ele só precisava aprender a ver. A frase ecoava na mente dele. Ver o quê? Ele sempre viu tudo, ou pelo menos achava que via. Dinheiro. Poder. Pessoas importantes. Mas, será que ele realmente enxergava? Ele saiu do hospital ainda. Abalado, decidido a encontrar aquela mulher. Rodou ruas, becos, perguntou para todo mundo. Até que, no fim da tarde, encontrou alguém. Um homem simples, sentado na calçada, com um prato vazio ao lado. Você viu uma mulher, assim? Perguntou, descrevendo. O homem sorriu. Vi sim, ela me deu comida hoje. O coração dele acelerou. Para onde ela foi? O homem deu de ombros. Não sei, mas antes de ir embora, ela disse uma coisa. Silêncio. O quê? O homem olhou direto nos olhos dele. Ela disse. Agora ele vai entender que não é sobre o que ele tem, é sobre o que ele faz. Aquilo atravessou ele como uma lâmina. Memórias vieram. Pessoas que ele ignorou. Pedidos de ajuda que ele recusou. Gente que ele passou direto, sem nem olhar. E, pela primeira vez, ele sentiu vergonha. Uma dor diferente. Não pela perda, mas por quem ele tinha se tornado. Ele caiu de joelhos ali mesmo. Sem luxo. Sem status. Só um homem, quebrado por dentro. E foi nesse momento, que algo dentro dele mudou de verdade. Mas aquela mudança ainda iria transformar muito mais do que só a vida dele. Dias se passaram, mas ele já não era o mesmo homem. O hospital ficou para trás, o filho agora corria pela casa, rindo como antes. Mas o pai mudou completamente. Aquela frase não saía da cabeça, não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz. Ele começou devagar. Primeiro, voltou naquele mesmo lugar onde encontrou o homem na calçada. Levou comida. Sentou ao lado dele. Sem segurança. Sem pressa. Sem status. Hoje eu entendi, disse, olhando para ele. O homem sorriu, como se já soubesse. Depois disso, ele não parou mais. Criou projetos. Abriu portas. Ajudou pessoas que antes nem enxergava. Mas o mais estranho era que toda vez que ele ajudava alguém, ele sentia a mesma coisa. A mesma paz. A mesma sensação daquele dia. Como se, de alguma forma, ela ainda estivesse ali. Observando. Guiando. E então, um dia, algo aconteceu. Algo que fez tudo fechar como um ciclo perfeito. Ele estava na rua, quando viu uma mulher com uma criança no colo. Desesperada. Cansada.
pedindo ajuda. Ele se aproximou. E, pela primeira vez, não pensou. Não hesitou. Apenas disse, vem comigo. Mas o que ele falou depois foi exatamente o que mudaria tudo mais uma vez. A mulher segurava a criança, com os olhos cansados, quase sem esperança. O milionário se aproximou devagar. Sem terno caro. Sem arrogância. Só e humano. Ele olhou para a criança, depois para ela. E disse, com calma, vem comigo, você vai comer. Ela hesitou. Eu não tenho como pagar. Ele sorriu de leve, e respondeu algo que fez o tempo parar, eu também não tinha, quando precisei. Ela não entendeu. Mas foi. Ele levou os dois até um restaurante simples. Sentou junto. Esperou a comida chegar. E ficou ali, em silêncio, observando. A mulher começou a comer com pressa. A criança também. E então, ele falou. Baixo. Quase como um sussurro, agora, confia. A mulher congelou. A colher parou no ar, o que você disse? Ele apenas sorriu. Porque agora, ele entendia. Não era sobre milagre. Não era sobre dinheiro. Era sobre o coração. Dias depois, aquela mulher voltou. Não pedindo ajuda, mas agradecendo. A vida dela tinha começado a mudar. E naquele instante, ele percebeu. O ciclo tinha se fechado. Ele olhou para o céu, em silêncio. E sussurrou, eu aprendi.